boa tarde para você que nos acompanha. Terça-feira chegou e com ela você e também os donos da bola. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai trazer o que há de melhor no esporte da nossa região, aliás, como todos os dias, né? E sempre com os comentários dele, do meu parceiro Antônio Carmo. Você Tudo também? bem? Tudo jóia? Florida, esperando Viu? a primavera que se aproxima. Aí já, gente, boa tarde, uma boa terça-feira para vocês. Como disse a Andressa, muitas informações. Isso aqui é um shopping de informação. Você fica sabendo de tudo, tá bom? Oh, coisa boa, não é? Vamos começar então falando aí de Campeonato Paulista de Vôlei, porque depois de vencer os 2 primeiros jogos do estadual, o Taubaté Vôlei entra em quadra novamente esta noite para enfrentar quem? O São José Vôlei num clássico regional. O time taubatiano sabe que os pontos somados nesse início de competição são muito importantes mediante a classificação. Veja aí como o time de Taubaté se preparou. O Taubaté entra em quadra hoje à noite com 100% de aproveitamento. Vem de 2 vitórias em 2 jogos disputados. Já o São José perdeu nas 2 primeiras rodadas da competição. Mas quando o assunto é um clássico regional como esse, não há muito o que se falar em favoritismo. Assim, favorito ali, só porque a gente está dizendo, né? Porque o time de São José realmente é um time muito capacitado. A gente conhece todos os jogadores que estavam lá, alguns estavam com a gente aqui ano passado. A gente tem muito respeito por eles, é óbvio que a gente, depois que entra em quadra ali, a gente quer ganhar, a gente está em casa e a gente vai fazer de tudo para sair daqui com os 3 pontos. Mas a gente respeita muito o time deles, é um time muito qualificado, está num momento também de crescimento, assim como o nosso. Então o que espera realmente é um grande jogo, um grande clássico aí aqui do Vale. Maurício ainda não pode contar com o oposto Mohamed. O atleta que estava servindo a seleção marroquina já se integrou ao Taubaté, mas ainda não pode entrar em quadra. O Mohamed é um grande reforço, a gente teve como dar entrada na documentação dele só quando ele chegou no Brasil, antes disso a gente não podia fazer nada. Então para esse jogo de terça-feira ele não joga, nós estamos correndo contra o tempo por causa de documentação da Receita Federal, vista de trabalho, para que ele possa jogar ainda o Paulista e quem sabe na próxima sábado contra o Tapetininga ele já esteja em quadra. Manter a invencibilidade na competição é o principal objetivo. Para isso, o entrosamento entre os jogadores que estão atuando no Paulista é fundamental. Fora que para esses atletas pode ser a oportunidade de ouro de conquistar uma vaga na equipe titular. Isbel Messa tem sido peça-chave neste momento da competição. No último jogo contra o Atibaia, foi o 2º maior pontuador com 11 pontos, atrás apenas do ponteiro Lipe, que marcou 16. Estou evoluindo, né, com a ajuda de Rafa, Lipe, Visotto, em geral o time todo, que eles sempre estão falando, estão comunicando o que tenho que fazer, onde posso ajudar e coisas assim. Então estou evoluindo jogo por jogo. O jogador cubano está se sentindo em casa e pretende ficar. Quero ser campeão do Paulista e a Superliga a gente depois resolve. Primeiro é o Paulista e depois a Superliga. Você quer ficar? Claro, claro que sim. Essa mistura entre o antigo e o novo dá um sabor especial a cada partida que a equipe tem pela frente. A gente sempre acreditou nisso, né? Que a experiência e a juventude dão certo desde que eles se encaixam. E vem demonstrando isso dentro de quadra. O Lipe e o Rafa estão extremamente solícitos, ajudando os garotos, dando força. Então acho que esse é o caminho, a gente ir se ajudando nesse início de campeonato, que a gente está com muito desfalque. Vamos se ajudando e a gente conta com a torcida para ajudar a gente também. Olha, você viu o que eles falaram, né? Primeiro o Paulista, depois a Superliga Nacional. Ele que já chega, o Isbel, assim, marca a pronúncia que já acerta aí. E ele já se abrasileirou. A gente, depois a gente resolve isso aí, deixa para depois. Então, primeiro o Paulista, depois resolve outro, né? Exato, uma coisa de cada vez, né? Chegando. Alguns detalhes, André. O Rafael parece estar cada vez mais jovem, né? A gente precisa perguntar pro Rafa qual é o formalzinho que ele usa ali. Ele veio aqui conosco, já ao vivo aqui nos estúdios, já faz uns 4 anos, parece estar mais novo, parece que, né? Cada vez mais, cara. A gente precisa jogar um pouquinho com ele. Que a vida tá boa para ele em Taubaté, respeitadíssimo, um grande jogador, ídolo da torcida. A gente costuma dizer que nos times, André, tem um jogador que é o dono, que é o presidente do time. No Taubaté é o Rafael, certo? É o presidente, o dono do elenco ali, no bom sentido e tal, que cuida de tudo. Andressa, o Taubaté hoje tem esse confronto contra o São José e ao mesmo tempo vai poder acompanhar a seleção brasileira que estreia hoje no Sul-Americano lá no Chile, com o Renan,
com o Carizio, por exemplo, que foi trazido para o Taubaté e está na seleção. O Renan levou uma seleção jovem, tanto é que o Douglas Souza é o capitão da seleção lá, e jovem, né? E o Maurício Souza, é o outro Taubaté Vôlei que vai jogar pela seleção. Exatamente, está dividido. São dois. Né? Agora, falando do jogo, Andressa, é claro que o Taubaté é o favorito, em que pese não ter aí os seus principais jogadores que estão na seleção, mas ainda tem um elenco fantástico. A gente mostrou o Rafael, tem o Lipe, tem os demais jogadores, né, que fazem um trabalho sensacional. Então, o trabalho está muito bem conduzido pelo Maurício, já com 2 vitórias. O São José está animado, hein? A derrota para o SESI, ela foi uma derrota que mostrou, mesmo perdendo o jogo, que o São José evoluiu. Né? Então, e que tem chances de brigar agora um pouco você imagina mais lá em cima hoje, na tabela, né, Carlos? Quando se enfrentam... Está vendo aí, treino do São José, inclusive. Ali, né? Quando se enfrentam, Andressa, Taubaté e São José, futebol, futsal, vôlei, bolinha de gude, taco, bilhar, sinuca, é sempre... Sempre uma grande atração, né? Então, o São José, se perder, vai vender cara a derrota agora o Taubaté. Claro, Andressa, pela estrutura, pentacampeão paulista, atual campeão do Brasil, o time do Taubaté mesmo, repito, desfalcado de vários dos seus principais jogadores, eu o considero como favorito. O Carmo, a gente vê o time do São José e do Taubaté Vôlei treinando, a gente sabe que a estrutura dos dois times é um pouco diferente. O São José Vôlei está agora se renovando novamente, não é? Não conseguiu o ano passado a vaga na Superliga Nacional, não conseguiu passar na Superliga B e que é o objetivo. Um dos grandes, o principal objetivo dessa temporada também, Antônio Carlos. Mas para isso precisa fazer um bom campeonato paulista também e aprender e crescendo, né? É verdade. Um abraço pro Julinho Ribeiro, hein? Esse menino sabe tudo ali da Nativa que está nos acompanhando aqui. Andressa, o São José está usando o Paulista muito mais do que o Taubaté. O Taubaté entra, digamos assim, com uma obrigação de, no mínimo, chegar à final. Sim. Por causa de ser o maior time do vôlei brasileiro. Não, se for o torcedor taubatiano, ele vai falar, no mínimo, de vencer. De vencer. No mínimo, ser campeão. Mas como a gente está na parte de apresentação Ricardo comentarista, Navajas diria né? isso, né? Exato. Lembra Obrigação que ele falou para nós? É obrigação chegar à final? Não, a obrigação é vencer. E esse ano passado, esse ano, acabou dando certo. Para o São José, Andrés, é para pegar uma evolução, fazer um belo trabalho no Paulista, porque o objetivo, claro, é a partir de novembro, quando vem aí a Superliga B, que o time quer fazer o trabalho mais forte para conseguir uma das vagas e voltar a disputar a principal divisão do vôlei do Brasil. Então, vamos desejar aí uma boa sorte às duas equipes, Taubaté e São José. Ingressos aí também a rodo foram distribuídos. A torcida de São José estará em peso, sim. A torcida de Taubaté também lá no ginásio do Abaeté hoje. As emoções dessa partida você confere amanhã aqui no nosso programa com exclusividade, trazendo todos os lances, tudo tintim por tintim, tá certo? Vamos continuar falando de vôlei, porque depois de perder para o Pinheiros por 3-1 em sua estreia no Paulista Feminino, as meninas do vôlei joseense voltam à quadra esta noite, buscando a reabilitação diante do Osasco Audax. Osasco Audax que ainda não estreou no Campeonato Paulista, Antônio Carlos, mas vem com um time aí bem preparado, né? É o time do Luiz Omar Moro. O Luiz Omar é um cara espetacular, está no voleibol já há muitos anos e ele é quase que o dono do vôlei de Osasco, André. Ele não deixa o time morrer, pede patrocínio, renova, conseguiu fechar essa parceria com o Audax, que tem o time de futebol lá, tá entrando agora no vôlei, né? Que resolveu apostar, conseguiu mais 5, 6 bons patrocinadores, contratou várias jogadoras, a Roberta, por exemplo, que é levantadora de seleção brasileira, só que também, a exemplo do Taubaté masculino, o vôlei do Audax, não. Ah, perdão, o vôlei joseense. Várias jogadoras estão na seleção brasileira, a seleção que chegou ontem no Japão, com o Zé Roberto, e a partir de sexta-feira disputa a Copa do Mundo. Vários jogadores estão lá. Mas é um time fortíssimo e o São José está de volta, né, Andressa? E como não tem Série B, no Paulista é só uma divisão. Tranquilo. O número de times diminuiu muito, no masculino são 8 e no feminino são 7. Mas é um campeonato que se tem no Paulista e o São José também mira brasileiro, só que Série C. Exatamente. Ainda Superliga C, para pular para B, para tentar chegar. O que atrapalha, André, se a gente comenta muito isso, vamos citar como exemplo o vôlei feminino de São José. Já teve lá em cima, já teve um momento com o Carlinhos Escatolin, lá em cima disputando Série A do Superliga do Brasil, depois acaba. Essas aí some. paradas Aí isso derruba tudo. Tomara que agora, com o Paulo Amorim de novo ali no comando, Paulo Amorim adora, trabalha demais, meu amigo lá no vôlei feminino, com o pessoal todo que está apoiando, que o time consiga o objetivo. Boa sorte à equipe. E depois, durante a semana, a gente vai trazer um treino realmente do vôlei joseense feminino para você conhecer um pouco mais das jogadoras, tá certo? Ó, daqui a pouquinho tem promoção para você, Vale Music Fest, opa! E também as emoções do segundo torneio aberto Mega Vale Dyer de duplas e muito mais para você, Águia do Vale e tudo mais.